Fala galera, tudo bem com vocês? Mudei de cenário, tô aqui em cima agora na sala de aula nossa para vocês lembrarem desse lugar e saberem que quando a Covid acabar eu quero todo mundo de volta, tá? Até lá, a gente vai continuar com a nossa aula aqui online e hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de macroeconomia. A gente começou na semana passada e falamos um pouquinho sobre o que é macroeconomia e como que os tipos de governo, as estratégias políticas que cada governo de cada país vai assumir, vai afetar também a economia daquele país. A gente conheceu um pouquinho sobre a história dos três mundos, primeiro, terceiro mundo, União Soviética, falamos sobre capitalismo, socialismo e comunismo e falamos sobre os BRICS, que é aquela junção dos países emergentes que o Brasil faz parte, que são os países que estão em ascensão econômica, países que eram de terceiro mundo, que agora estão em ascensão econômica. Pois hoje eu quero falar especificamente sobre o Brasil. E eu quero conversar com vocês sobre como que os estilos e tipos de governo pós-guerra, pós a queda da União Soviética e a queda dos chamados três mundos, como que os tipos de governo e as políticas que nós tivemos rondando o Brasil afetaram a economia que nós tivemos. Então, vamos falar hoje sobre Brasil. A primeira coisa que a gente precisa saber é: o Brasil sempre foi capitalista, ok? Aquilo que nós estudamos sobre socialismo e comunismo nunca foi uma realidade brasileira. Há, é claro, muitos brasileiros que evocam tanto para o socialismo quanto para o comunismo. Isso não é nada errado, se chama direito de livre expressão. Mas nós precisamos entender que a economia brasileira, desde o seu primórdio, após a queda dos três mundos, que é o que a gente vai estudar aqui, ela sempre vai ser uma economia capitalista. Então, à medida que eu for explicando o que cada governo fez e como eles movimentaram a nossa economia, é muito importante vocês perceberem que eu estou sempre falando de uma economia capitalista, que em momento algum nós vamos estar falando de uma economia socialista ou comunista, tá certo? Então vamos começar primeiro em Juscelino Kubitschek. No pós-guerra, a gente vai ter aí o nosso primeiro presidente, que é Juscelino Kubitschek, tá? Assim que acaba essa divisão dos três mundos, assim que a guerra começa a se restabelecer e as coisas começam a andar de novo no nosso país. Eu sei, a guerra acabou nos anos 40, mas no Brasil parece que só começou a andar mesmo nos anos 50. Muita coisa aconteceu durante o governo do Kubitschek, tá? Antes de ser presidente, ele foi prefeito em Belo Horizonte, foi senador por Goiás, foi governador de Minas e deputado federal por Minas Gerais também. E aí se sagrou o 21º presidente do Brasil em 1956. Naquela época, os mandatos não duravam 4 anos como é hoje, eles duravam 5 anos. E o mote de marketing do Juscelino Kubitschek foi justamente dizer que nós iríamos evoluir, nós iríamos avançar 50 anos em 5. Foi assim que foi conhecido o governo dele. Vamos crescer 50 anos em 5 anos de governo. Juscelino fez coisas muito importantes para o nosso país. A primeira delas foi mandar construir Brasília. Ele tira a capital federal do Rio de Janeiro, que era no litoral, que era numa área que poderia ser facilmente atacada caso uma guerra viesse para o sul, para o hemisfério sul do mundo mesmo, que a guerra ficou bem ali, Estados Unidos e Europa. Quase não teve muito afeto aqui no Brasil. Claro que soldados brasileiros lutaram na guerra, mas aqui no Brasil a gente não teve tanto peso em relação ao que estava acontecendo na guerra. Mas a nossa capital era no Rio de Janeiro, bem no litoral, bem na pontinha do continente. Então seria fácil de, por exemplo, atacar a capital e gerar uma guerra civil dentro do país. Então ele tira a capital do Rio de Janeiro e ele leva para Goiás, onde ele tinha sido senador. E aí ele cria o Distrito Federal, Brasília. O Distrito Federal, onde Brasília fica, ele cria ali numa pontinha de Goiás e constrói uma capital plana. Ele, junto com Oscar Niemeyer, outro mineiro, que construiu Belo Horizonte junto com Juscelino, quando ele era prefeito, vai para Brasília, então, e constrói a capital federal. Isso é extremamente importante, porque a gente tem a capital federal aí desde 56, desde os anos 50, né? Lá em Brasília, e isso é muito relevante para tudo que vai acontecer depois disso nos outros governos. A gente não pode tirar o peso histórico e a importância que Brasília tem para o nosso país, ok? Juscelino também ele vai ter um governo muito pautado em abrir rodovias. Ele foi o cara que saiu abrindo BR para tudo quanto é lado e ligando o Brasil por BRs. É claro que a gente tem hoje muita gente que discute que ferrovias teriam sido muito melhores do que rodovias.
Porém, nós não teríamos hoje toda essa ligação interestadual que a gente tem no país se Juscelino não tivesse começado a abrir estrada. E ele veio com esse mote: vamos abrir estradas, vamos colocar caminhoneiros nas ruas, vamos ligar os estados, vamos ligar esse país de norte a sul. E ele fez isso. Então, a gente vai ter Juscelino abrindo estradas, e essas duas, Brasília e as estradas, talvez tenham sido as principais contribuições que o governo dele trouxe para o nosso país, e isso movimentou e muito a economia. Por quê? Porque logo em seguida a gente vai ter a era do regime militar. O tal golpe de 64 acontece pouco depois que Juscelino sai do governo em 61. E aí a era do regime militar, ela fica marcada por intensas manifestações, ela fica marcada por intensos conflitos armados, por uma intensa guerra civil dentro do país durante 21 anos. Foram 21 anos de governo militar no Brasil e ele ficou marcado por esse tipo de coisa. Problemas na cultura, problemas na educação, problemas com os estudantes. Há o que se diz sobre tortura, sobre pessoas que foram torturadas, sobre pessoas que desapareceram. Isso daí é opinião política. Cada um vai ter a sua em relação ao que aconteceu e ao que devia ou não ser feito. O que a gente está analisando aqui é como que isso vai estar trazendo efeitos sobre a nossa economia. E a ditadura militar, ela traz um efeito mais negativo do que o governo do Juscelino. Enquanto o Juscelino conseguiu fazer o país avançar e progredir com a abertura das estradas, com Brasília e com o princípio da industrialização, a gente vai ter aí o governo militar sendo um pouco mais rígido em relação a muitas coisas que poderiam movimentar a nossa economia e sendo muito mais fechado para o resto do mundo. E isso vai jogar a nossa economia lá embaixo. Tanto é que em 85, quando acaba o regime militar e a democracia nasce de novo, a gente vai ter aí um grande problema econômico. Nós tínhamos na época uma grande parte da população. Isso foi horrível. Nós tínhamos na época uma grande parcela da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza. Eram famílias que não tinham o que comer, que não tinham onde morar, muito morador de rua, muita criança morrendo por doença, morrendo de fome. Então era uma situação econômica muito, mas muito ruim. Isso nos anos 80, literalmente logo ali. Talvez a sua mãe tenha passado por esse tipo de coisa. E a gente precisa entender como que isso foi sendo resolvido após isso. A democracia volta a ser instituída, cai o regime militar e a gente tem a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é uma das ferramentas mais importantes que a democracia criou, porque ela começou a prever direitos para todo o povo brasileiro, sem fazer a distinção que o regime militar fazia. E com a Constituição, começando o processo das novas leis, começando o processo de restabelecimento da CLT, de restabelecimento de direitos trabalhistas, de direitos civis, de direitos humanos, a gente vai ter muita coisa começando a avançar. Mas ainda nos anos 80 fica tudo muito pequenininho aí, fica tudo muito complicado, fica tudo muito difícil. Só nos anos 90 que a gente vai começar a ver uma recuperação econômica. E isso por causa de algo muito importante que aconteceu no ano de 1994, Plano Real. Senhor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? A inflação atinge esse mês seu nível mais elevado. Novo plano para conter a inflação. Como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Gustavo, você reprovou a turma inteira na prova final. Fernando Henrique, o povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Imagina, mas não tem problema nenhum. O que é? Tá cansado do mundo acadêmico? Você acha que eu sou um filho da puta? Eu não me formei em primeiro lugar da turma para ficar anos corrigindo prova de aluno comunista. Alô? Você foi o melhor aluno que eu tive. Fernando Henrique quer você na equipe.
Ele chamou só a nata da economia brasileira. Entrar pro governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé. Eu fui chamado pelo Fernando Henrique. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília! Não há limites para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. Duas moedas ao mesmo tempo no mercado, por que o povo iria acreditar nisso? Essa ideia é linda, mas utópica. Há um jeito. Cadê o plano? O Itamar quer o plano para já. A moeda nova pode ser criada por etapas. Preços e salários por URV. Todo mundo vai querer converter para nova moeda. O que você acha do plano? Eu acho que não funciona. Deputado, esse plano estabelece um novo... Você quem é? Só que uma democracia com menos de 10 anos que nem o Brasil, alguém dá um peteleca aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castelo de areia. Se a gente não intervir agora, o real vai virar pó antes de entrar no mercado. São milhares de investidores na jogada. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. Vou precisar de você, Renato. Eu não vou desvalorizar minha moeda. Eu não vou desvalorizar minha moeda. O real é a moeda do povo. Amanhã um novo plano vai ser introduzido. O real, pela tabela de preços que os povos também conhecem, vai ser extinta! Vamos focar aqui agora nos anos 90, quando o Plano Real é instituído. O Fernando Henrique Cardoso é presidente e ele cria o Plano Real, que é para criar uma moeda que tenha algum tipo de estabilidade. Isso porque o Brasil tinha passado em muito pouco tempo por diversas moedas, os cruzeiros, os cruzados, os cruzeiros novos, os cruzados novos, uma porrada de moeda diferente e uma inflação absurda. O preço de manhã está de um jeito, de noite está outro, no fim da tarde está isso, está aquilo, as pessoas precisavam guardar comida, estocar as coisas para poder conseguir um preço melhor, não sabia se a moeda ia dar certo, teve o problema do governo Collor tirando a poupança do brasileiro e várias outras coisas que só o Plano Real começou a consertar. É claro que em 94, quando o Plano Real é instituído, ele não conserta de uma vez por todos os problemas econômicos que o Brasil tinha, mas ele começa a dar uma perspectiva econômica global. O Brasil entra na lista com uma moeda sólida e consolidada para começar a brigar por direitos em bolsas de valores internacionais e começar a melhorar o nosso escopo econômico, tá? A gente vai passar aí... O Plano Real vai passar os anos 90 e vamos chegar aos anos 2000. Até 2002, os governos brasileiros eram de direita, alguns de extrema direita. Pela primeira vez, em 2002, um governo de esquerda estava ganhando a eleição. Foi quando Lula virou presidente. O primeiro governo do PT e o primeiro mandato que chegou com o mote de ser um país de todos. E esse mote funcionou, porque a primeira coisa que o governo do Lula fez foi instituir o Fome Zero, que era um programa nacional para tirar o povo da miséria, botar comida na mesa do povo. E esse programa foi muito importante, logo lá em 2003, 2004, 2005, para restabelecer a nossa economia, porque através do Fome Zero, realmente as famílias deixaram a linha da miséria, deixaram a linha da pobreza e começaram a ajudar a circular a nossa economia. A nossa economia já não dependia só da indústria. De repente, a nossa economia consegue também se movimentar pelo comércio, que nos anos 90 era extremamente confuso e instável por causa do problema da inflação. O governo do Lula vai chegar, vai instituir o Fome Zero e depois vai começar a instituir programas públicos para colocar gente pobre na faculdade, para colocar gente pobre para trabalhar, para dar vagas de emprego. E quando a gente vê, nós estamos em pleno 2007 sendo consagrado o país da Copa para 2014. Isso seria totalmente impossível antes da gente resolver os problemas econômicos básicos, como as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Agora nós podemos sonhar com a ideia de trazer eventos mundiais para cá, de aumentar o nosso turismo ainda mais, de colocar o brasileiro para poder ganhar dinheiro através de turismo, comércio, serviços e várias outras coisas. E isso começa a se refletir na maneira como a gente vive. De 2006, 2007 para cá, começa a mudar a forma do
do brasileiro de viver. Eu, por exemplo, cresci nessa época e eu fui para a faculdade em 2012 e eu entrei na faculdade por um programa do governo que foi instituído no começo do século. Então a gente começa a ter novas oportunidades e novas coisas crescendo e a nossa economia vai melhor do que nunca, principalmente no início dos anos 10, que é a década passada. 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Se quiser entender um pouco sobre as manifestações populares que aconteceram nessa época, vai lá na aula de design de protesto também. Mas falando em questão econômica, a gente não teve um período econômico melhor no Brasil em relação a crescimento. Porém, a economia global ela entrou em crise em 2008, com a crise imobiliária dos Estados Unidos. E desde então, a gente não tem as economias caminhando muito bem. Já são 12 anos em crise nos Estados Unidos, na Europa, Oceania, Américas. Tudo isso está em algum tipo de crise econômica que ainda está se recuperando em alguns lugares e em outros está longe de recuperar. Porém, o Brasil não entrou numa crise muito grave até 2015. E isso é crucial. A forma de governo capitalista que o PT instituiu no segundo mandato do Lula e no primeiro mandato da Dilma fez com que o Brasil conseguisse continuar crescendo, enquanto o resto do mundo já estava atravessando a pior crise desde a queda da Bolsa de 29, antes das guerras. Pois é, e aí, quando a crise estourou e a conta chegou, a gente se deu muito mal. Foi como se a gente tivesse continuado usando o cartão de crédito, sabendo que a gente não teria dinheiro para pagar. A gente faz isso muito em casa e é por isso que a maioria das famílias fica endividada. Porque a gente vai usando o cartão de crédito, esperando que a gente vai conseguir dinheiro para poder cobrir esses débitos, cobrir esses gastos, e aí a gente não consegue esse dinheiro e um dia a conta chega e estoura para o nosso lado e BUM! Estamos endividados. Foi o que aconteceu no Brasil em 2015. Foi o ano que a conta chegou. Tem a ver com o impeachment? Tem. Porque quando a gente tirou o governo do PT, que é de esquerda, e o governo se tornou do MDB, que é de centro-direita, a gente vai ter uma grande modificação na nossa funcionalidade econômica. E aquilo que o PT estava fazendo para manter o país em crescimento, o MDB decidiu parar. E aí, quando ele decidiu parar e a conta começou a chegar, a gente entrou na nossa pior crise, que estamos atravessando até hoje, desde então, o que piora muito com a pandemia que a gente está sofrendo agora no mundo todo. Mas isso não é só aqui. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver que os Estados Unidos estão em crise, que na Europa os países estão em crise. As crises econômicas continuam despontando por aí, e a pandemia, com essa crise de saúde global que a gente está tendo agora, só está fazendo piorar as crises econômicas. E isso não tira o peso da pandemia e a importância da gente se cuidar, tá? Mas é justamente aí que a coisa foi ficando nebulosa. Porque o brasileiro agora tem direitos, o brasileiro agora tem dinheiro, o brasileiro agora conseguiu criar coisas, conseguiu abrir negócios, e aí de repente a nossa moeda que é consolidada começa a cair no mercado. Porque a crise brasileira foi mais tarde. Então o dólar que há 10 anos custava R$ 2,20, ele hoje custa R$ 5. E isso é muita diferença. Ah, só R$3, Otávio. Só R$3 quando você considera $1. Se você considerar $1.000, nós estamos falando de 5 mil. Se você considerar 1 milhão, estamos falando de 5 milhões. E por aí vai. Tenta considerar a dívida que o Brasil tem com o mercado externo, a chamada dívida externa mesmo. Quando a gente considera isso à base do dólar, que é a principal moeda global hoje, eu sei que o euro está em ascensão, mas o dólar ainda é o dólar, a gente vai ter o Brasil muito mais endividado do que a gente esperaria. Contudo, a gente tem um Brasil que saiu da pobreza. A gente tem um Brasil que estudou. A gente tem um brasileiro pobre que tem emprego e agora consegue botar comida na mesa. E a gente tem esse brasileiro correndo o risco de voltar atrás. E isso é muito relevante quando a gente fala em macroeconomia. Porque se o brasileiro estiver pobre e não colocar dinheiro para rodar no mercado, como é que a economia do país vai se sustentar e como ela vai sair dessa crise? Com políticas públicas. E é aí que a democracia entra de novo. Porque é a democracia que faz com que o povo possa exigir do governo que ele elege políticas públicas que possam cuidar e mitigar esses problemas sociais que geram as crises econômicas. E a Constituição de 88 é ela que nos dá o direito de fazer isso. Por isso o brasileiro protesta. Por isso o brasileiro pede seus direitos. Isso é muito importante que a gente comece a observar, porque a economia está volátil e não é só aqui.
E justamente pelo fato de que a gente consegue analisar a economia global como um todo, para entender como que tudo isso está afetando a gente dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, no nosso negócio, nos nossos estudos, a gente precisa aproveitar essa chance de compreender tudo isso. Eu não estou aqui te instigando a militar, mas eu estou te instigando a conhecer. Então é isso, galera. Essa foi a nossa segunda e última aula sobre macroeconomia, falando da economia brasileira. E na próxima aula a gente vai dar uma retomada em algumas questões que a gente precisa entender sobre como o mercado de trabalho vai ficar daqui pra frente e quais são as nossas opções, beleza? Continue assistindo vídeos, se inscreve no canal, comenta os vídeos, façam as atividades, manda pra gente e a gente vai conversando, beleza? Beijão e até a próxima!